Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Olá, futura advogada, futuro advogado desse país! Galera, começamos aqui nossa aula 24 do Projeto P13 para a gente gabaritar as 13 questões que temos nas disciplinas de Direito Constitucional, Direito Ambiental, Direito Internacional e Direitos Humanos. Bora lá! Tá gostando do projeto? Curte o vídeo! Compartilha nos grupos, assina o canal, divulga o trabalho. Bora lá, pessoal. Olha só, na aula de hoje nós vamos falar sobre direito ambiental, nessa aula 24, e vamos falar sobre legislação florestal. A legislação florestal já teve um período muito legal de cobrança, teve uma redução na cobrança em direito ambiental dessa discussão. Está num momento cíclico, num momento interessante de voltar a se discutir a questão florestal, principalmente por desmatamento na Amazônia, várias discussões aí envolvendo ruralistas. É momento muito forte de voltar a se discutir esse tema na prova da OAB. Então vamos ficar atento e vamos falar, porque se você for verificar aqui, é um dos temas centrais aqui, mais importantes e mais cobrados. Eu coloco lá no tópico 5, como um tema bônus, a legislação florestal. Certo? Então é um tema bastante importante, já teve um período áureo de cobrança logo depois do Código Florestal, logo depois de 2012, 2013, teve um período bem grande de cobrança, agora faz um tempinho que a gente não tem cobrança sobre legislação florestal. Claro que a gente até conversou na última prova sobre algumas discussões de legislação florestal. Eu estou apostando que a gente tem uma volta a esse tema e precisa ficar atento porque é um dos temas mais cobrados, está ali entre os 5 mesmo. Por isso que é foco do nosso projeto P13, porque aqui a gente não gasta tempo com aquilo que não é central, com aquilo que não é importante. A gente só estuda aquilo que é fundamental para a tua prova. Lembrando que o material da aula já está aqui na descrição do vídeo, vai lá, o material é gratuito, é um PDF que tem as questões, tem a resolução das mesmas e você participa com a gente para assistir, para entender exatamente como é que funcionou a resolução das questões. A gente começa com a questão número 1, trazendo a situação. A Gabriela, uma pequena produtora rural que desenvolve atividade de pecuária, é avisada por seu vizinho sobre a necessidade de registrar seu imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural, o famoso CAR, Cadastro Ambiental Rural, previsto lá na Lei 2.651 de 2012, ou seja, o Código Florestal, sob pena de perder a propriedade do bem. Sobre a hipótese, assinar a afirmativa correta. Vamos dar uma analisada nas alternativas e ver qual é a resposta certa. Letra A. Gabriela não tem obrigação de registrar o imóvel no CAR. Por ser pequena produtora rural, essa informação não está certa. Por quê? Porque ela tem a obrigação de registrar. Todos os imóveis precisam estar registrados no CAR. Não importa se é pequeno produtor rural ou grande. B. Gabriela, todos os imóveis rurais, né? B. Gabriela tem a obrigação de registrar o imóvel no CAR sob pena de perder a propriedade do bem, que apenas poderá ser havida por ação judicial. Gente, ela tem a obrigação de registrar, certo? Mas não é sob pena de perder a propriedade do bem. Essa hipótese de perda de propriedade do bem não existe por causa que a pessoa não se registrou no CAR. E outra coisa, se perdesse a propriedade não teria como reaver, porque a perda de propriedade seria uma desapropriação ou expropriação. Então não teria nem como reaver. Então essas informações não estão adequadas. Letra C. Gabriela tem a obrigação de registrar o imóvel no CAR. O registro não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade de posse. Tá tudo perfeito. Tudo tem na Lei 12.651. Se a gente for buscar a Lei 12.651, a gente vai encontrar todas essas discussões. A obrigatoriedade de entrar no CAR e, além dessa obrigatoriedade de fazer o registro no CAR, a questão de que o registro no CAR não gera questões de reconhecimento de posse ou propriedade. Tudo certinho aqui, previsto lá no artigo 29 da Lei 12.651, que é a lei que estabelece o Cadastro Ambiental Rural. Letra D. Gabriela tem a obrigação de registrar o imóvel no CAR. Ok, tem a obrigação. O registro autoriza o procedimento simplificado para concessão de licença. Essa questão aqui que não está certa. Ela tem a obrigação sim de registrar o imóvel no CAR, mas esse registro não autoriza procedimento simplificado de licença ambiental. Não está correta essa informação. Portanto, gente, nosso gabarito é o gabarito estabelecido aqui na
questão na alternativa C de Canadá, C de CISC, ali. Então, esse é o nosso gabarito, letra C, Canadá, letra C, CISC, beleza? E olha só, por quê? O artigo 29 vai dizer, né, que o cadastro ambiental rural, que está estabelecido no Sistema de Informações do Meio Ambiente, o famoso SINIMA, que é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, previsto lá no artigo 9 da Lei 6938, o cadastro ambiental rural, ele é um registro público eletrônico e tem um âmbito nacional e é obrigatório para todos os imóveis rurais, certo? E qual é a finalidade dele? Integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo uma base de dados para ele poder controlar, monitorar e fazer todo o planejamento econômico, planejamento de cuidado e combate, por exemplo, ao desmatamento, certo? Beleza. No artigo 29, parágrafo 2º, a gente tem a construção para dizer que o cara é obrigatório, sim, mas ele não é levado em consideração para questões envolvendo direitos de propriedade. Ou seja, não é o fato de eu ter cadastrado, feito o cadastro ambiental rural, que eu vou buscar um reconhecimento da minha propriedade ou da minha posse. Não tem nenhuma construção ligada a direito possessório, o CAR, certo? Beleza, essa construção. Outro elemento importante, coloquei aqui para vocês, é que a inscrição no CAR ocorre junto ao Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, que é um instrumento importante da Política Nacional do Meio Ambiente. E deve ser feito de preferência no órgão ambiental municipal ou estadual. Deve ser feito ou no órgão municipal ou no órgão estadual. Não é na União, certo? A inscrição do imóvel rural, como diz ali o 29, parágrafo 1º, a inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita preferencialmente no órgão ambiental municipal e estadual, que nos termos do regulamento exigirá do proprietário ou possuidor rural, no mínimo aqueles documentos ali previstos no parágrafo 1º do artigo 29, inciso 1, 2 e 3, ok? Tomei aqui meu cafezinho. E aí a gente tem ainda outra questão. A identificação de reserva legal, prevista no artigo 29, parágrafo 1º, inciso 3. Olha ali o que diz o inciso 3. Ó. Identificação do imóvel por meio de... Identificação do imóvel por meio de planta, memorial descritivo, e também aqui tinha que fazer a localização da reserva legal. São coisas obrigatórias para você registrar no CAR. Fazendo o registro no órgão ambiental municipal ou estadual, você tem que fazer a localização da reserva legal no CAR. Contudo, nos casos em que a reserva legal já foi averbada no registro de imóvel, não é obrigatório fazer a identificação da reserva legal no CAR. Não é preciso fazer a localização da reserva no CAR se você já tem a reserva legal averbada no seu registro de imóveis. Esse é um ponto importante aqui do artigo 30, parágrafo único aqui da Lei 12.651, que deixa esta informação para nós. Outro ponto importante, o cadastramento no CAR não é considerado título para conhecimento de direitos de propriedade ou posse, a gente já sabia disso, é o parágrafo 2º do 29. No 29, parágrafo 3º, a gente vai ter o seguinte, que a inscrição no CAR é obrigatória para todas as propriedades rurais, certo? Para todas as propriedades e posses rurais ela é obrigatória. Os inscritos no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, poderão participar do PRA. Estamos falando de duas siglas aqui, CAR, Cadastro Ambiental Rural, e PRA, PRA, Programa de Regularização Ambiental, que é um dos grandes elementos polêmicos do Código Florestal. Por quê? Porque o Código Florestal, que foi muito trabalhado pelos ruralistas, trouxe um perdão para quem destruiu a sua área de preservação permanente, a sua reserva legal, trouxe um perdãozão, vamos dizer assim, até 2008. Então o cara tem que fazer, vamos dizer, a confissão de que ele cometeu esse crime ambiental, mas ele tem um perdão, certo? E precisa entrar no programa de regularização ambiental, onde ele vai ter um prazo de perto de 20 anos para recompor a sua área de preservação permanente e a sua reserva legal, certo? Sem nenhum tipo de punição, além da necessidade de fazer a recomposição, ok?
Então esse é um elemento que criou grandes polêmicas. Os inscritos no CAR poderão participar do programa de regularização ambiental que está previsto lá no artigo 59 e 60, que é um dos tópicos interessantes. Bom, dos males o menor. É exigida uma recomposição, não é uma recomposição total, mas há uma exigência. Então há um ponto positivo nessa questão do Código Florestal. Os proprietários possuidores de imóveis, né, que se inscreverem no CAR até 31 de dezembro de 2020, eles teriam o direito de aderir ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA, que está previsto lá no artigo 59 da Lei 12.651. Beleza. Feito isso, vejo que com essas informações a gente já sabe todas as discussões de CAR e, inclusive, fecha o nosso gabarito na letra C de Canadá e de CEISC. Vamos para a questão 2. A questão 2 diz assim, ó, João acaba de adquirir 2 imóveis, sendo um localizado em área urbana e outro em área rural. Por ocasião da aquisição de ambos os imóveis, João foi alertado pelos alienantes que os imóveis contemplavam áreas de preservação permanente, a famosa APP, e de que, por tal razão, ele deveria buscar uma orientação mais especializada, caso desejasse nelas intervir, ou seja, intervir nas áreas de preservação permanente das propriedades que estava adquirindo. Considerando a disciplina legal das áreas de preservação permanente, as APPs, bem como as possíveis preocupações gerais de João, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, vamos falar de APP, que é um dos grandes destaques aqui do Código Florestal, junto com a famosa reserva legal. Aliás, esses 2 temas, óbvio que eles estão aqui nas nossas questões. Vamos falar primeiro de APP. Começando a falar de APP, vamos lá, vamos analisar a questão, a alternativa A. A A diz assim, ó, as APPs não são passíveis de intervenção e utilização, salvo decisão administrativa em sentido contrário de órgão estadual integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, uma vez que não há preceitos legais abstratamente prevendo exceções à sua preservação absoluta e integral. Gente, precisa preservar a APP, o próprio nome já está dizendo, né? Mas elas são sim passíveis de intervenção. Eu posso realizar intervenções nas APPs, certo? Então essa é uma informação errada. Não é que eu tenha que manter aquilo ali sem nenhum tipo de intervenção. Eu posso sim realizar intervenção, mas desde que eu não coloque em risco o meio ambiente, desde que eu não coloque em risco as áreas que precisam ser protegidas. Eu posso realizar intervenções que não vão colocar em risco, isso é possível, certo? Letra B. Então a A está errada. Letra B. As hipóteses legais de APP, com o advento do denominado novo Código Florestal, Lei 12.651, foram abolidas em âmbito federal. Isso aqui está completamente errado, certo? Por quê? Porque as APPs estão descritas na Lei 12.651. A partir do artigo 4º da Lei 12.651, nós temos todas as APPs, é uma lei federal. Certo? A União faz as regras gerais sobre floresta e os estados e o Distrito Federal fazem as regras específicas. Então, letra B está completamente errada. As APPs não foram abolidas em âmbito federal. C. As APPs são espaços territoriais especialmente protegidos, comportando exceções legais para fins de intervenção, sendo certo que os estados e os municípios podem prever outras hipóteses de APP, além daquelas dispostas nas normas gerais, que é a Lei 12.651 de 2012, inclusive em suas constituições estaduais e leis orgânicas, sendo que a supressão irregular da vegetação nela situada gera a obrigação do proprietário, possuidor ou ocupante a qualquer título, de promover a sua recomposição. Obrigação essa de natureza propter rem, aquela obrigação que fica na res, que fica na coisa. Não importa se o proprietário transfira a propriedade para outra pessoa, a outra pessoa também vai ser responsável, o novo comprador, tendo em vista que a obrigação fica na propriedade. A letra C está perfeita, está correta, traz só informações que estão constantes na Lei 12.651. Vamos olhar a letra D. As APPs, assim como as reservas legais, não se aplicam em áreas urbanas. Aqui está o nosso erro. APP, pessoal, se aplica em área urbana, certo? Se aplica em área urbana. Que não se aplica em área urbana é reserva legal.
Reserva legal é que não se aplica em área urbana. APP se aplica em área urbana e em área rural. Reserva legal só em área rural, certo? Então, esse é o erro. Além de dizer ali, apesar de ter trazido significativas mudanças no seu regime, garantiu as APPs para imóveis rurais com mais de 100 hectares. APP em qualquer imóvel. Pequeno imóvel rural, grande imóvel, médio imóvel rural, é APP em todo, certo? Portanto, está errado aqui essa questão, a assertiva D, né? E aí a gente consegue confirmar o nosso gabarito, então, letra C de Canadá, letra C de Seiskin, certo? E aqui a gente consegue ver as fundamentações, ó. Letra C, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.651 diz assim, ó, as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa reconhecidas de utilidade às terras que revestem são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo os direitos de propriedade com as limitações de legislação em geral e especialmente esta lei. Estabelecem, parágrafo 2º, as obrigações previstas nessa lei têm natureza real, são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, ou seja, a questão da obrigação própria terrem, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Letra A. Errada por quê? Porque ofende o artigo 8º, a intervenção ou supressão da vegetação nativa em área de preservação permanente ocorre nas hipóteses de utilidade pública, interesse social e atividades de baixo impacto ambiental. Portanto, a letra A dizia que não é passível de intervenção, né, e utilização à área de preservação permanente. E é passível, desde que seja uma excepcionalidade, ou seja, hipótese de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental. Letra B. APPs em âmbito federal não foram abolidas. Falei isso, por isso que está errado. E letra D. As APPs podem estar localizadas em áreas urbanas e rurais, conforme prevê o artigo 4º caput do Código Florestal. Não é só em área urbana APP, não é só em área rural APP. Tem nas duas. Reserva legal é que só é em área rural. Reserva legal, sim, é em área rural. APP, área urbana e área rural. Beleza? Ok? Bora lá então. Vamos para mais uma questão ainda falando de APP. Depois eu vou para mais duas falar de reserva legal. Olha que importante a questão 3. No curso de obra pública, a administração pública causa dano em local compreendido por área de preservação permanente. Então, no curso de uma obra, a própria administração pública causou dano em um local que é compreendido por área de preservação permanente. Sobre o caso apresentado, assinale a opção que indica de quem é a responsabilidade ambiental. Letra A. Em se tratando de área de preservação permanente, que legalmente é de domínio público, o ente só responde pelos danos ambientais nos casos de atuação com dolo ou culpa grave. Gente, causou dano ao meio ambiente, responsabilidade objetiva, né? Ali vai responder, certo? Por essa questão do dano cometido. E aí vai se aferir exatamente se houve culpa de alguém ou não, para se verificar, por exemplo, o direito de regresso junto, por exemplo, a um servidor. B. Em se tratando de área de preservação permanente, a administração pública responderá de forma objetiva pelos danos causados ao meio ambiente, independentemente da responsabilidade administrativa e da penal. Sim, estamos falando da responsabilidade civil e ela responde de forma objetiva. É a famosa teoria do risco integral, famosa teoria do risco integral, certo? Que se aplica aqui. Letra B de Brasil, bem certinho. C. Em se tratando de dano ambiental cometido dentro de área de preservação permanente, a administração pública não tem responsabilidade. Opa, claro que tem nesse caso, porque é ela que estava fazendo a obra. Sob pena de confusão, recaindo sobre o agente público causador do dano, independentemente das responsabilidades administrativas e penais. Não, a administração pública tem responsabilidade sim, e pode cair também para o agente público, mas a administração pública tem responsabilidade. E letra D. Trata-se de casos de responsabilidade subjetiva, solidária de todos aqueles que contribuíram para a prática do dano, inclusive do agente público que determinou a prática do ato. A responsabilidade aqui, se nós estamos falando de responsabilidade ambiental civil, é o que está mostrando aqui e a gente consegue pressupor, aqui nós estamos falando de responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. Portanto, letra A errada, letra C errada, letra D errada, nosso gabarito letra B de Brasil. Nosso gabarito letra B de Brasil. A gente consegue ver aqui, ó. Letra B, responsabilidade civil objetiva diante do dano ambiental, previsto no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938.
Também a gente tem a Lei 12.651 de 2012, artigo 2º e o parágrafo 1º. As florestas existentes no território nacional e demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade, as terras que revestem são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente a lei estabelece. Ainda a gente tem ali no parágrafo 1º do artigo 2º, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do parágrafo 1º do artigo 14, e das sanções administrativas civis e penais. Ou seja, na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta lei serão consideradas de uso irregular da propriedade, estabelecendo essa construção. Portanto, letra B de Brasil é o nosso gabarito. A está errada, por quê? Porque o ente responde conforme prevê o artigo 2º, parágrafo 1º, e a APP não é de domínio público. C, a administração está errada porque a administração tem responsabilidade sim e responderá de forma administrativa e civil os danos causados na APP. E D, está errada porque a responsabilidade é de administração pública e a responsabilidade civil será objetiva. Por isso a letra D está errada, certo? A, C e D errados, portanto, nosso gabarito letra B de Brasil, beleza? Ótimo, então vamos lá para mais uma questão. Agora a gente vai dar uma modificada. Falamos bastante de APP, nós vamos falar na questão 4 e na questão 5 sobre reserva legal. Reserva legal é o nosso tema. Vamos lá. O Hugo, proprietário de um imóvel rural, tem instituído a reserva legal em parte do seu imóvel. Tudo legal até aqui porque reserva legal é em imóvel rural mesmo. Sobre a hipótese, considerando o Instituto da Reserva Legal de acordo com a disciplina do novo Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, assinale a afirmativa correta. Vamos assinalar a afirmativa ligada à reserva legal, né? O que responde, o que estrutura aqui. Aqui foi uma pergunta até interdisciplinar aqui. Letra A. As áreas de reserva legal são excluídas As áreas de reserva legal são excluídas da base tributável do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o famoso ITR, compreendendo esta uma função extrafiscal do tributo. Sim, a área de reserva legal, ela é excluída da base tributável, certo? Da base tributável do ITR, compreendendo uma função extrafiscal do tributo. Sim, é excluída da base tributável do ITR. Beleza? B. Caso Hugo transmita onerosamente a propriedade, o adquirente não tem o dever de recompor a área de reserva legal? Aqui já vamos arrumar. O adquirente não tem o dever, é o erro, tá? Adquirente. Espera aí. Deixa eu marcar aqui com a minha canetinha. Adquirente. Nossa, cara, tô cego aqui, não tô conseguindo encontrar minha caneta vermelha aqui. Não tem o dever de recompor a área de reserva legal, certo? Mesmo que averbada, tendo em vista o caráter personalíssimo. Ele tem o dever de recompor a área de reserva legal, porque ela é uma obrigação própria terreno. Tá? Se Hugo não pode explorar economicamente a área de reserva legal, conduta tipificada como crime no novo Código Florestal. Está errado, é possível explorar economicamente a reserva legal, desde que eu não cause dano ao meio ambiente, certo? E não é considerado crime, né? Ali essa questão de explorar economicamente a área de reserva legal. Outra questão importante é que o Código Florestal não traz crimes, né? Os crimes estão previstos lá na Lei 9605, a Lei dos Crimes Ambientais e das Sanções Administrativas, mas não no Código Florestal. E letra D, a área compreendida pela reserva legal é considerada unidade de conservação. Não, não é. Unidade de conservação é a lei do SNUC, Lei 9985. Não tem... unidade de conservação é uma coisa, a reserva legal é outra. O que as duas são espaços territoriais especialmente protegidos. Agora, a unidade de conservação é um tipo de espaço territorial especialmente protegido, reserva legal é outro tipo de espaço territorial especialmente protegido. A fundamentação da reserva legal está na Lei 12.651 de 2012, a fundamentação das unidades de conservação está na Lei 9985 de 2000. São coisas diferentes. As duas são espaços territoriais especialmente protegidos.
Quando eu falo em direito constitucional ambiental, e lá no artigo 225 da Constituição, parágrafo 1º, inciso 3, que a gente vai falar dos espaços territoriais especialmente protegidos, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3, eu trago como exemplo de espaços territoriais especialmente protegidos, as unidades de conservação, exemplo de espaços territoriais especialmente protegidos, as APPs e as reservas legais. E isso elas têm em comum. Agora, o fato de reserva legal e APP ser um espaço territorial especialmente protegido não faz dela uma unidade de conservação. Unidade de conservação são outra coisa. A Lei 9985, a gente estuda aqui no projeto, inclusive já estudou, certo? A Lei 9985 de 2000, que traz ali os tipos de unidade de conservação de proteção integral, unidade de conservação de uso sustentável, que, aliás, falar em unidade de conservação na prova de direito ambiental da OAB é um tema que cai também. Por muito tempo foi uma das leis queridinhas da banca. Agora faz um tempinho que não se cobra diretamente, mas é importante sempre estar atento para essas discussões. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no gabarito, ó. Letra A, fundamentação artigo 41, inciso 2, a linha C do Código Florestal, que diz assim, ó, 41. O Poder Executivo Federal, autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para a adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados sempre os critérios de progressividade, abrangindo as seguintes categorias e linhas de ação. 41, inciso 2, a linha C, diz assim, inciso 2, compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias para o cumprimento dos objetivos dessa lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos, dentre outros. A linha C, dedução das áreas de preservação permanente, reserva legal e de uso restrito da base de cálculo do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR, gerando créditos tributários. Então vejam, na letra A diz assim, ó, áreas de reserva legal são excluídas da base tributável do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR, compreendendo esta uma função extrafiscal do tributo. Dedução das áreas de preservação permanente, APP, e também da reserva legal e também das áreas de uso restrito da base de cálculo do ITR. Ou seja, os espaços territoriais especialmente protegidos previstos pelo Código Florestal, eles são deduzidos da base de cálculo do ITR. Eles não contam para a base de cálculo do ITR. Artigo 41, inciso 2, a linha C do Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, ok? Também, ali na letra B, por que a letra B está errada? Porque reserva legal, área de preservação permanente são obrigações próprio terreno. As obrigações previstas nessa lei têm natureza real, são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza e no caso da transferência de domínio ou posse do imóvel, ou seja, natureza real, elas ficam na coisa, na res. Então, o novo proprietário responde por danos causados anteriormente, porque a sua propriedade responde. Letra C. O Hugo pode explorar economicamente a APP nos limites da lei, conforme prevê o artigo 17, parágrafo 1º. A letra C dizia que não podia explorar economicamente a APP, mas é um erro, porque pode. A reserva legal deve ser conservada com a cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Admite-se a exploração econômica da reserva legal mediante manejo sustentável previamente aprovado pelo órgão competente do CISNAMA, de acordo com as modalidades previstas no artigo 20. E aí lá no artigo 20 diz assim, ó, no manejo sustentável de vegetação florestal da reserva legal serão adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades manejo sustentável sem propósito comercial, para consumo e para propriedade, ou então manejo sustentável para exploração florestal com propósito comercial. Vejam que, inclusive, propósito comercial é possível dentro de uma reserva legal, desde que seja feito um plano, desde que seja feito um manejo sustentável, ou seja,
de que o modo como eu vou fazer a exploração econômica da reserva legal seja de forma sustentável e não traga prejuízo ao meio ambiente, porque eu preciso proteger a minha reserva legal, certo? Mas não está proibido de exploração econômica na reserva legal. Cuida, isso volta de novo, porque essa questão é uma questão bastante simbólica e que traz dificuldades e que se discute muito no direito ambiental na questão da advocacia, certo? Por isso a letra D, a letra C estava errada, e aí a gente tem ainda a letra D, que fala que reserva legal não que era a unidade de conservação. Reserva legal não é unidade de conservação, é um tipo de espaço territorial especialmente protegido por lei, conforme as regras da Lei 2.651, e ainda eu coloquei ali o artigo 3º, inciso 3, que traz o conceito da reserva legal, área localizada no interior de uma propriedade ou posse, ou seja, não tem nada a ver com unidade de conservação. O que elas têm em comum é que unidades de conservação e reserva legal são espaços territoriais especialmente protegidos, mas são espaços territoriais especialmente protegidos diferentes, certo? Diferentes, beleza? Ok. Feita essa construção, eu queria desejar a vocês um grande abraço, um forte abraço, tudo de bom, muita saúde para todos vocês, porque a gente fechou aqui o nosso estudo, certo? Das discussões que ocorrem aqui nas questões de direito ambiental. Fechamos aqui, trabalhei aqui 4 questões com vocês. E quero desejar a vocês um forte abraço, tudo de bom e até a nossa próxima questão. Ou melhor, a nossa próxima aula do Projeto P13, porque a gente tem aula com frequência, beleza? Não esqueça de assinar o canal. Um grande abraço a todos. Compartilhe o vídeo nos grupos. Vamos lá fazer parte do Projeto P13. Lembra de pegar o material na descrição do vídeo e bora lá estudar para a OAB para a gente juntinho buscar a tua aprovação. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom, muita saúde, pessoal, e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.